Amém. A graça e a paz a todos. Hoje, hoje nós vamos ver um estudo sobre a sociedade teosófica, né? Ou também chamada de teosofia, né? Que foi fundada por Helena Petrovna Blavatsky. Tá? Helena Blavatsky. Ela nasceu em 1831, lá na Rússia. Ela é russa. Só que a região onde, na época, era a Rússia, mas a região é onde hoje é a região da Ucrânia. Mas na época fazia parte, né, da Rússia. Ela, ainda jovem, né, então, assim, a família dela era uma família rica, né, o vô era governador, né, tinha, né, o pai também, né, tinha muitas posses. Ela veio se casar, né, e o pai dela, o nome do pai dela era Pedro Han. Por isso que é Helena Petrovna, porque na Rússia, né, tipo, as mulheres, elas, É um nome? Tipo assim? sim, é tipo assim, ela é como se fosse assim, ó, filha de Pedro, né? Então, Petrovna. Então, esse Ovna, sempre tu vai ver, nunca vai ver um homem, né, com o nome assim, tipo assim, ó, tipo assim, ó, digamos que eu tivesse nascido na Rússia, né, Michael Petrovna, não iria existir. Marina poderia existir, se a Marina fosse filha de um Pedro, em vez de Gilmar fosse Pedro, seria, né, Marina Petrovna. Mas agora, né, então no caso seria, né, Marina Gilmarov, né? Mas no caso ela era filha de Pedro, né? Então por isso Helena Petrovna. Acho que se não me engano os homens é Ovsky, né? Mas e o Blavatsky vem da onde? Né? Ela se casou com um general, né? Ainda jovem ela se casa, né? Ela devia ter, acho que na faixa de, não lembro, não tenho exatamente mas ela devia ter na faixa de uns 20 anos de idade, assim, quando ela se casou, e o general tinha, já estava na faixa dos 40. Tá? Ele era uns 20 anos mais velho que ela. Casou com um general que o sobrenome dele era Blavatsky. Né? E ela ficou pouco tempo casada com ele, acho que 3 meses, e já se divorciou, só que ela manteve o sobrenome dele. Então, o Blavatsky vem desse casamento que ela teve com esse general russo, né? E né, já se separou, não deu certo o casamento. Muitos entendem que nem chegou a consumar, né, no sentido de, né, não chegou a ter relações com ele e tal. Mas ficou com o sobrenome e depois disso, depois que ela se separou dele, ela começou a viajar pelo mundo. Então, Blavatsky era o nome do general, era isso? Sobrenome do general. Ela desde criança, né, era uma menina assim já bastante carismática, né, contadora de histórias, né, desde pequeno. E já teve uma certa relação, assim, algum contato já com literatura, né, budista, hinduísta, né, e outras vertentes orientais, assim, já desde a infância, né, na biblioteca da família, né, e já tinha então esse pendor, né, para o ocultismo, assim, né, desde a juventude, assim. Mas depois da separação, ela vai começa a viajar pelo mundo, né, e viaja por vários países, né, às custas, né, principalmente do dinheiro do pai dela, né. Vai para a Índia, vai para vários lugares do mundo, assim, mas por fim vai se estabelece nos Estados Unidos. E é lá que ela vai fundar a Sociedade Teosófica. Então ela vai se juntar com um homem, né, lá que era
Ele foi um homem que ele atuou na Guerra Civil Americana, ah, e ele tinha o título de coronel, Coronel Olcott. Esse Coronel Olcott, ele era um homem assim bastante fissurado, né, pelo espiritismo de maneira geral. Então, toda vez que tinha qualquer manifestação espírita, ele estava indo atrás, né, para ver. E quando ela conheceu esse coronel Olcott, né, justamente ela estava numa fazenda, né, onde tinha ali alguns irmãos que estavam tendo várias manifestações espíritas, assim. E então ela foi, né, atraída para aquele local, ela foi para lá, né, porque no início, né, da caminhada dela no esoterismo, assim, ela teve bastante contato e andou junto com o pessoal espírita. Né, mas uma vez que ela já tinha esse pensamento assim, né, de formar a própria seita dela, né, ela posteriormente ela começa a se distanciar dos espíritas, né, e fazer algumas críticas ao espiritismo, e também uma vez que ela se coloca nessa, né, de um certo modo assim, numa certa oposição ao espiritismo, ela também né, recebe críticas do espiritismo em relação a ela. Tanto que tem casos, né, onde uma própria sociedade espírita digamos assim, entra com uma espécie de processo contra ela, assim, né, colocando ela como uma caloteira, né, uma farsante, né, uma embusteira e tal. Tudo no mesmo balaio, né, mas daí assim, né, fica um acusando o outro, né. Ela, né, dizia que muito daquilo que acontecia não era bem assim e tal, né, e fica nessas acusações mútuas. Mas ela vai e funda a Sociedade Teosófica em 1875, né, lá nos Estados Unidos, junto com o coronel Olcott. E a forma que ela, vamos dizer assim, aquilo que ela coloca, né, as revelações que ela tinha, ela diz que ela recebia revelações dos Mahatmas. E aí vem a lembrar, né, a gente do famoso Mahatma Gandhi, né? Mahatma Gandhi era um indiano, né? E hã? Não era do Mahatma Gandhi, por mais que ela chegou a ter um encontro com ele, mas não vinha dele, né? Até porque ele é posterior a ela, né? Mas ambos chegaram a ter contato, né, pessoalmente, né, os dois. Mas ela recebia, né, então essas revelações assim, né, dos Mahatmas que ela chama, e o principal deles era o Mahatma Moriá, né? Quando tu olha assim, aquela mulher que mandava umas mensagens pro Maninho, pra Marina, né, ali, mandava umas imagens ali, de vários deuses, assim, né? Numa daquelas imagens, tinha umas faces, assim, e uma daquelas faces lá, um rostinho com os olhão esbugalhados, assim, né, barbudo e tal, com um turbante, assim, aquela é a face do que seria o Mahatma Moriá. É. Moriá, é. Aí, tinha outros Mahatmas também, tá? Mas esse era o principal, tá? E o que seria esses Mahatmas, tá? Ela fundou um monte de maluquice, assim, da ideia dela, né? De como é que estaria estabelecido, né, vamos dizer assim, o poder no mundo, né, como é que o mundo funcionava e tal. Ela trouxe todo um conceito completamente diferente de como é que as coisas funcionam. Então, ela dizia que, assim, que o mundo ele era regido, né, por ela chamava assim o Senhor do Mundo. E esse Senhor do Mundo seria um venusiano, ou seja, seria um homem, né, seria um ser que teria vindo de Vênus, né, seria chamado o Senhor do Mundo.
E esse senhor do mundo teria os seus auxiliares, e depois, e tanto esse senhor do mundo como os seus auxiliares, eles instruíam, né, vários homens ao longo dos séculos, que eram chamados a grande fraternidade branca, né? Ou seja, que seriam então homens iluminados. Branca, né, seria no sentido, né, de que tinham alcançado uma iluminação, né, que tinham alcançado uma evolução e faziam essa intermediação, né, entre esse senhor do mundo aí, e esses auxiliares, né, e o resto da humanidade. E então ela vem com esse conceito, ela cria, né, esse conceito de a grande fraternidade branca, né, da qual ela, vamos dizer assim, né, tinha sido chamada, né, para fazer parte, né, da qual esses Mahatmas, né, faziam parte, assim. E ela daí eram esses auxiliares. não eram bem os auxiliares, eram esses que faziam parte da grande fraternidade branca. E ela dizia que esses homens eram muito poderosos, né, eram homens que poderiam se só com o poder do pensamento deles, né, digamos assim, ó, Fazer acontecer. se materializavam em outros locais, demora, aí estavam ali, depois, né, já se desmaterializavam, apareciam em outro local, né, e tal, né, tipo, falavam com ela, davam as cartas, né, a principal forma, né, da revelação era por meio das cartas que eram precipitadas. Esses Mahatmas aí, então, precipitavam cartas, né, com as revelações, né, que eram os embustes, né, ou seja, né, simplesmente, né, tava lá numa sala escurinha, e quando vê, puf, né, vinha do teto assim, uma carta, apareceu uma carta, uma carta do Mahatma, Mahatma Moriarty escreveu uma carta, né, e aí na carta, né, tinha lá, né, as orientações, né, para seguir a doutrina da Helena Blavatsky, né, que ela era intermediadora, né, e tal, né, sempre daí posteriormente ela vem e escreve 2 livros principais, né, o primeiro como é que é? Isis Sem Véu é o primeiro dos livros que ela publica, tá? Com essas doutrinas dos Mahatmas. Isis Sem Véu já mostra, né, uma origem da onde vêm as doutrinas dela. Além do hinduísmo e budismo, também Egito, né? Ou seja, aquelas religiões herméticas, que é da onde também é a fonte do que a gente já viu, Rosa Cruz, maçonaria, né? Vem dessas religiões herméticas que tem a fonte lá no Egito. Né, por isso Isis, né? Isis era uma deusa egípcia, né? Isis sem véu, então o primeiro livro que ela escreve. O segundo livro, que é o principal aí, é o Doutrina Secreta. Esse daí é o principal livro dela. E esses livros teriam sido escritos, né, com base nessas revelações dos Mahatmas, né? Mas ela também, né, prontamente, ela sempre, né, quando tinha alguma situação, ela né, ou recebia uma carta, né, misteriosamente, uma carta desses Mahatmas, né, recebia entre aspas, né, forjado por ela, né, ou também na hora mesmo, ela dizia, o Mahatma está falando para mim aqui agora, tal, e já começava a escrever a carta, né, se fosse uma coisa bem urgente, assim, que não desse para falsificar a precipitação de uma carta. Ela, né, já escrevia na hora ali, dizia, o Mahatma mandou escrever isso aqui e tal, e já escrevi. O segundo livro é A Doutrina Secreta. Aí, então ela funda, né, essa Sociedade Teosófica em 1875 com o coronel Olcott, mas num primeiro momento eles começam a se endividar, né? E eles têm que, por causa das dívidas, eles acabam tendo que se mudar para a Índia. Eles resolvem se mudar para a Índia, né? E supostamente ela tinha dito, né? Olha só, ela foi para os Estados Unidos, segundo ela, por ordem de um desses Mahatmas, esse Mahatma Moriá. Ela disse que aparecia para ela, né, em visões assim desde criança. E aí um dia ela estava lá na Inglaterra e pessoalmente apareceu ele, né, e mais uns outros lá, príncipes indianos lá e tal, e era exatamente o cara, né, lá, o Mahatma Moriá e tal, e disse para ela, né,
e tal, né? E já chamou ela e tal. Só que tudo isso, né, nunca ninguém viu, né? É tudo ela quem Só conta, ela. né? Ou seja, desses encontros, né? Nada disso, sim, é uma coisa, né, que possa ser comprovada, possa ser, tivesse sido testemunhada por alguém. Tudo, né, somente baseado na autoridade, né, dela própria, né, das imaginações dela, das histórias que ela contava. Aí então ela teria, né, recebido uma ordem então dele, né, para ir lá para a região do Himalaia. Lá ela teria, né, subido lá as montanhas, ela, né, toda gordinha, né, não tinha nem um porte, né, ainda mal de saúde, né, que só ela. E ela teria escalado as montanhas lá e lá ficar tantos anos no Tibete, né, receber instruções dos Mahatmas lá no, né, e aí depois disso eu teria recebido, né, uma ordem, né, de ir lá para os Estados Unidos para ser uma espécie de apóstola, né, dessa doutrina, né, oriental, assim, né, para levar para lá. Mas quando ficaram mal financeiramente, saíram dos Estados Unidos, o Oakmont ali conseguiu um passaporte diplomático. Ele era um advogado também, né, e ali conseguiu de uma forma, né, um passaporte um passaporte diplomático para ir para a Índia. Quando eles chegaram na Índia, ah, não foi uma situação assim, pelo menos a recepção deles, né, tão agradável, assim, porque eles chegaram lá, num primeiro momento foram muito bem recepcionados. Teve um indiano lá, assim, ó, que e deu carta de boas-vindas e levou eles para visitar vários lugares. Foi muito gentil, né, e tal, hospedou eles e tal. Mas depois veio a conta, né? Esse indiano aí, ó, agora tá aqui os meus serviços. É tanto. E eles, nossa, tipo assim, ele não tinha falado nada antes, né, que ia cobrar alguma coisa e tal, né? Mas depois é quando eles ficaram, não, a gente não vai pagar, como assim? Tu não falou nada, né? Aí ele, vocês não vão pagar. Só que daí, como, né, ficou aquela coisa. Imagina, né, chegar num país, né, completamente, né, assim, já, né, daqui a pouco, né, ficar com uma fama de caloteiro e tal, mas no final das contas, se conseguiram o dinheiro lá, pagaram o cara, né? Mas nisso, né, que eles estão lá e fundam daí a sociedade lá, começa a entrar dinheiro. Aí finalmente, né, começa o negócio a bombar, né, e especialmente os principais adeptos, né, da cidade teosófica, né, começam a ser a maioria ingleses, né, afinal a Índia ela era colonizada pela Inglaterra, né, então esse pessoal mais rico da Inglaterra, que a maioria não eram cristãos, né, começa a ficar, vamos dizer assim, né, o interesse deles em ocultismo e tal, né, faz com que eles sejam atraídos, né, pela Blavatsky, né, que estava fazendo essa ponte, né, entre as doutrinas hindus, budistas e tal, né, com o Ocidente. Então, né, ela cria ali essa ponte, assim, esse chamariz, né, que atrai, né, esse povo, assim, né, homens ricos e aí então começa a injetar bastante dinheiro na sociedade teosófica e começa então também em outros locais na Inglaterra, Estados Unidos e vários outros locais assim começam a surgir, né, as lojas, né, da sociedade teosófica. Outra mulher que posteriormente, né, ela vem aderir e que passa a ser após a morte da Blavatsky, né, passa a estar à frente do movimento, né, da teosofia, né, da sociedade teosófica, é a senhora Anne Besant. Depois que a Blavatsky morre, né, ela passa a ser a presidente, vamos dizer assim, né, da sociedade teosófica. Hã? Vamos ver, ó, ela nasceu em 1831 e fundou a Sociedade Teosófica em 75. Então ela já tinha 44 anos. 91. Então ela morreu com 60 anos. Morreu até nem tão velha assim, né?
relativamente nova. Mas assim, ó, lá na Índia, ela começou a engordar, ela já era gordinha, né? E ela começou a engordar um monte, mas muito, muito. A ponto que quando ela voltou para a Inglaterra, quando ela vai para a Inglaterra, ela morre de gripe. Em 1891, ela morre de gripe. Ela ficou 3 anos só na Inglaterra. Quando ela voltou da Índia, né, acho que ela voltou em 1888, a princípio. 87 ou 88. Tá? Ela não chega a ficar 4 anos depois da Inglaterra, até a morte dela. 3 anos e alguma coisa. Mas quando ela sai da Índia, ela tem que ser içada. Ela não conseguiu subir no navio, de tão gorda que ela estava. Ela precisou ser içada até o navio, né? Porque ela era só na base da comida, né? Então, comia, comia, comia. Chegou um ponto que ela andava só de cadeira de roda, não conseguia mais caminhar. Quando, para poder subir no navio, teve que ser, tipo, guinchada, assim, içada, né? Para poder ser colocada no navio. Lá na Inglaterra, imagina, né, todo o seu peso, né, e tudo mais. Lá na Inglaterra pegou uma gripe, depois de 3 anos, né, pegou uma gripe e daquela gripe morreu. Então isso daí em 1891. Aí, vamos lá. As doutrinas, né, só uma outra coisa. Uma outra... Uma outra... seguidora, né, da Blavatsky, só me fugiu aqui o nome dela, mas era uma moça, assim, uma jovem, né, que ela, depois que a Blavatsky morre, ela, ela não fazia parte ainda dessa seita, né, da Sociedade Teosófica, ela passa dele depois, mas ela começa a ter um vulto, assim, no meio da Sociedade Teosófica, e a que foi a presidente depois, né, que é o nome dela, Bezan, né, essa mulher ali, Anne Besant, ela fica numa rixa com aquela outra moça, né, que começa a ganhar um certo vulto, né, porque ela tem a revista teosófica que eles fundam para publicar, né, as doutrinas e tal. E essa moça, ela passa a ser a editora da revista. Só que também começa a publicar ali muitas das ideias próprias dela. E começa a ter, então, força, né, no meio da sociedade teosófica e a haver uma certa competição ali de poder. E, e aí a Anne Besant, ela expulsa, né, aquela moça e o marido dela da sociedade teosófica. E aí ela funda uma revista própria. E ela diz, né, essa outra moça, assim, depois, se eu lembrar o nome, eu falo, né, o nome dela ali, só que me fugiu da memória agora. Mas ela funda uma revista daí, né, própria daí dela, assim, e o nome que ela dá para a revista é Lúcifer. Só para ter uma noção, assim, de como é que é digamos assim, ela foi um pouco mais clara, né, de qual era a origem da doutrina da teosofia. A teosofia, então, ela é uma doutrina, assim, que o nome, né, teosofia, vem de duas palavras gregas, né? Tel, que é Deus, e Sofia, né, que é sabedoria. Então seria algo como sabedoria de Deus. E o principal objetivo, né, da sociedade teosófica seria o quê? Formar um grupo fraternal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Segundo, estimular o estudo de religiões, filosofia, ciências comparadas. E terceiro, pesquisar as leis da natureza ainda desconhecidas e os poderes latentes do homem, para que o indivíduo se torne. Aliás, é isso aí, até aqui. Né, então, esses três itens aqui seriam os principais objetivos, né, da sociedade teosófica.
Mas o primeiro deles seria o principal, né? Formar um grupo fraternal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Contudo, né, a Blavatsky, ela formou ela tinha várias ideias e conceitos ali, e ela tinha um conceito de raça, né, mas o conceito de raça e tal, e uma das ideias de raça ariana vem dela, conceito de raça ariana. Então, da onde o Hitler, né, e aqueles que estavam lá, o Himmler, que era um dos generais, né, um dos principais do braço direito do Hitler, né, era o Himmler. Quando veio o Hitler? Hitler era já no início do século XX. Ela era final do século XIX. Hitler era do início do século XX. 1906. Olha, na década de 30, né? Década de 30 é onde o Hitler ganha força. E 39 é quando inicia a Segunda Guerra. Mabel Collins, da Segunda Hã? Mabel Collins. A qual? A moça. Não, é outra. É que assim, houve várias divisões na Sociedade Teosófica, né? Então pode ser que essa Mabel Collins seja uma das divisões que teve depois. Não era Mabel o nome dela. Tinha outro. Hã? Hã? Pois é, deixa eu ver. Sim. Bom, mas depois. Mary Winkler. Todos os escritos populares de Helena Blavatsky, eles são Pode. Mas, olha, não. Eu fui assim, ó, ontem eu estava vendo, eu tava vendo, foram 3 vídeos sobre essa moça ali. Mas eu não lembro agora se é um desses aí. Mas eu ainda acho que é um outro nome ainda, se eu não me engano. Mas assim, qualquer coisa depois eu coloco ali, né? Mas também não é o principal assim, né? Mas a questão, né, é que, olha só, quais eram os conceitos que estavam surgindo justamente nessa segunda metade do século XIX? Teosofia, evolucionismo, né, com Charles Darwin, e ambos são conceitos que vão influenciar o nazismo. Primeiro, a evolução. Como é que a evolução influencia o nazismo? O nazismo tinha uma ideia de raça superior, que é a raça ariana, né, então que os alemães, né, seriam uma raça superior, né, seria uma raça que eles chamariam de raça ariana. Só que, lembrando que, da onde que vem esse conceito de raça ariana? Vem lá do hinduísmo. Porque lá no hinduísmo, nós temos, no sul da Índia, o povo é de... pode ver que assim, ó, eles são diferentes. No sul, o povo, a cor da pele é mais escura, né, e tal. E no norte da Índia, é um povo de pele mais clara e até mesmo de olho azul. Por quê? Porque eles vêm de uma origem mais persa, né, daquela região assim, então não são um povo de pele escura, são um povo de pele clara e até mesmo olho azul. Olha, tem essa diferença. E esse povo do norte da Índia é que eram, né, chamados lá, sei lá nos Vedas ainda, naqueles livros, eram o povo lá, os arianos. E que diziam, né, que tinham origem ancestral até meio que divina, assim, né? A Blavatsky traz essas noções, né? E o Hitler então pega isso, né? Lógico, o Hitler em si nem tanto, né? Mas aquele grupo, né, que estava ali junto com ele, especialmente em uma sociedade que era chamada a Sociedade do Vril. Eles pegam esses conceitos, né, da Blavatsky, dentre outros conceitos, sim, fazem uma misturança ali.
né? E então, na TV, a Blavatsky ela chega a dar margem, né, para, vamos dizer assim, influenciou, né, de certo modo, né, o próprio nazismo, esses conceitos, né, né, que veio a descambar, né, porque afinal ela também, né, tinha uma certa oposição aos judeus, né, então tinha várias situações assim que depois veio, né, a descambar assim, né, no nazismo também, né? Mas voltando aqui, né, nos conceitos, né, das doutrinas da teosofia, eles são uma espécie de junção, então, de hinduísmo, budismo, ah, as religiões herméticas lá do Egito e também do gnosticismo. Tanto que ela diz assim, ó, olha só o que ela afirmava, que o que havia de melhor no cristianismo era o gnosticismo. O que havia de melhor no judaísmo era a Cabala, ou Cabalá. Né? O que havia de melhor no islamismo, eu não lembro agora, acho que era se era o sufismo, era alguma, eu não lembro agora exatamente o nome, né? Mas que é uma, vamos dizer assim, era uma vertente mística dentro do islamismo. Ou seja, só aquilo que havia de pior em cada, né? Vamos dizer assim, seitas, né? Desvios, né? Dentro de cada, né? Do ramo principal, assim, e desvios para o lado ocultista, é que ela dizia que era, né? A parte, A fala do judaísmo é esoterismo, sim. misticismo, parte mística dos judeus. E assim, ó, e ela, eles não têm medo, né? Tipo assim, de usar o termo esoterismo. Tipo assim, eles falam até mesmo com certo orgulho, assim, né? De que a crença deles é esotérica e tal, né? Né? Quando a gente ouve uma palavra dessa, assim, ó, esotérica, tipo, você já dá um arrepio, já dá um negócio assim, né? Tipo, um embrulho no estômago, só de ouvir uma palavra dessas. Mas eles falam essa palavra assim, tipo assim, bem, né? Mas esse exemplo que tu deu aí, né? Ela utilizava, por exemplo, acabava o judaísmo, sei o que Uhum, o gnosticismo do cristianismo. uhum, Lógico, para nós é um absurdo. Sabemos que é verdade sobre o próprio cristianismo, essa igreja bíblica, mas ela mostra quanto sagaz ela é, uhum. quanto ela é, assim, para a época dela, é uma pessoa que também está um pouco à frente, né? Porque ela influencia muita gente, Sim, não só Hitler, mas ela influencia muita gente, assim, formadores de opinião, quanto seitas, né? sim. Quanto seitas até hoje a gente falou dessa mulher. Assim, ó, Nova Era tem influência direta, tá? Da Helena Aquela Alice Blavatsky. Bailey, que era a discípula dela, né? É a Alice. Alice Bailey, Era essa, essa aí. essa é a cabeça da companheira. Isso. Essa aí é a que tinha. É que assim, ó, é que pode ser que a revista Lucifer tenha tido mais de uma, até. Ela era discípula da Helena Blavatsky. Isso. É ela que foi expulsa da Sociedade Teosófica, ela fez parte da Sociedade Teosófica, ela era a editora da revista da Sociedade Teosófica, só que quando ela começou a ganhar força dentro da seita ali, e então começou a influência dela a competir com a N. Bezan, não, a Blavatsky tinha morrido, com a N. Bezan, que era a presidente, expulsou a Alice Bailey. A Alice Bailey era a mulher que eu estava vendo. E aí a Alice Bailey, então quando ela é expulsa da Cidade Teosófica, ela funda a revista Lúcifer. E aí depois, como não pegou bem o nome, assim, daí o pessoal começou a ficar, tipo, porque chocou demais, né? Aí ela pega e muda para Lucy. Ai, A revista Lucy. Não era Lúcifer, era a revista Lucy. Não, assim, ó. É, claro. E aí eu peguei uma paz. Isso era final da noite, assim. Foi na segunda-feira. Era tipo 7 da noite. Aí eu estava com a mochilinha, tudo, peguei a 30 colou.
porque tem que prestar culto. Opa! Exatamente, mas não do jeito que ele falou, aí eu perguntei de novo, o que exatamente tu faz? Qual é o instrumento? Eu bato tambor. Aí eu falei assim, durante a semana eu bato tambor e eu estou muito em foco na igreja evangélica lá em Campos Elíseos. Aí eu falei assim, mas como é que funciona isso? Todos os caminhos levam a Cristo. E eu digo, não. Aí eu não, né? Ainda vai assim, não concordo contigo, mas, né? E a gente ouvia até sobre isso, e se quiser eu posso também falar. É óbvio. Aí você não vai. E eu entendo que se vai te levar a Cristo, está tudo certo, né? Eu falei assim, mas não é tudo, são de escritura que leva a Cristo. Isso falou, quem crê em mim, conforme as escrituras, o seu interior, eu joguei o Espírito Santo, né, para te dar fé. Por Deus vai fazer que a presença de Cristo seja conhecida no teu próprio Espírito. Dessa forma, assim, para ter um contato, a princípio, com Cristo. Eu ser com Cristo, né, pessoa de Cristo, né, Filho de Deus, próprio Deus. Rapidamente eu falei de Jesus para ele assim, ele rapidamente eu prestava atenção nisso, né? Mas no Evangelho segundo o Espiritismo a gente não aprende muito isso. O Evangelho segundo o Espiritismo não é a Bíblia, não é a palavra de Deus. Enfim, não vou me alongar para não atrapalhar mais. Mas é exatamente isso. Na compreensão dele, foi tudo certo assim. Falavam de Cristo, falavam do Evangelho, e ele foi muito bem recebido nessa igreja na Unidade de Areia. Eu perguntei no igreja, ele não lembrou, eu não quis falar, não me identifiquei nada, só falei para ele, aqui foi muito sobre isso. E ele pegou e falou assim, durante a semana eu falo, então, por 10 dias, e ao final da semana eu falo para o louvor da igreja. Depois de ver que qualidade de cristãos nós temos hoje nas igrejas. E de pastoreio, acabamos preservando isso. Mas eu vou pastor lá, eu converso na doutrina da sociedade teosófica, né, eles têm aquilo que eles chamariam de algo parecido com o céu deles, né, que não é o nosso céu, eles chamam de Devachan, né, e é algo bem parecido com os conceitos, né, budistas e hindus, né, de nirvana e algo do tipo assim, né, mas além disso, né, também tem aquela, tipo assim, como tem a questão da grande fraternidade branca, né, um dos ideais, né, é a pessoa aí evoluindo até, né, chegar ao ponto de fazer parte dessa grande fraternidade branca, né? Né? E aqui, mas eles também têm um conceito que é parecido com o inferno, ou na verdade, sim, que seria mais parecido com o purgatório, né? Que eles chamam de cama louca, mas cama com K, né? Provavelmente, não sei se é uma palavra Tipo hindu, Kama Sutra. parecido. Só que cama louca, louca também com K, né? Loka. Né? E aí, nesse local, eles dizem que as almas, né, dos que morrem e que, vamos dizer assim, cometeram muitos pecados, né, ao longo né, fizeram muita coisa ruim, né, na vida, eles iriam para esse local para se purificar até estar preparados para a próxima reencarnação. Né? Então, no conceito deles, né, eles têm os mesmos conceitos hindus e budistas de karma e dharma, né?
né, de que o karma é aquilo, né, que tu faz de ruim, que vai acumulando karma, e aquilo que tu faz de bom, né, vai acumulando o dharma, né, que um anula o outro, né? E né, então as formas, né, vamos dizer assim, do karma ser diminuído, né, é tanto por meio, né, dessa estadia nesse local, como também, né, desses processos de reencarnação e tal, né? Então, sempre, né, os mesmos conceitos hindus, né, e budistas que vão, né, permear aí essas ideias de reencarnação, né, aperfeiçoamento, né, e tudo mais. Deus, doutrina de Deus e do homem, né, na teosofia. Olha o absurdo disso que eu vou ler, tá? Isso que eu vou ler é um trecho, né, de um escrito de um teosofista. Tá? O homem é um fragmento da consciência do Ser Supremo. O homem seria, então, um Deus em embrião. Ou seja, então, o homem, né, para eles é divino. E acha-se destinado a desenvolver seus poderes latentes e chegar à expressão perfeita. Eles dizem que a humanidade é parte de Deus, assim como as folhas de uma árvore são parte dela. Não como algo que a árvore criou, no sentido em que o homem cria uma máquina, mas no sentido em que elas são algo que emana dela. São uma parte viva da árvore. Isto é uma verdade irrestrita, eles dizem. Somente nesse sentido foi que Deus criou o homem. A humanidade é um ramo do Ser Supremo, algo que cresceu a partir dele, que emanou dele, uma expressão da evolução dele. Então, na visão que eles têm de Deus, é um Deus que evolui. O nosso Deus não evolui. O nosso Deus, ele é o mesmo, ele é imutável. O nosso Deus, ele já é infinito. O nosso Deus, ele já é perfeito. O nosso Deus é todo poderoso, é onisciente, é onipresente, né, é perfeito em todos os aspectos, em todos os seus atributos. Então, o nosso Deus, ele não pode evoluir, porque só pode evoluir um Deus que não é perfeito, um Deus que não é infinito, um Deus que, né? Agora, o nosso Deus não carece de evolução, porque ele é perfeito, sempre foi, e não há mudança no nosso Deus. Agora, o Deus dos teosofistas, esse falso Deus que eles creem, é o mesmo Deus panteísta, né, onde tudo é Deus, né? É o mesmo conceito panteísta de Deus. Né, olha essa analogia que eles fazem, né, de Deus como uma árvore, e da qual, né, os homens, né, e no final de contas, né, toda a natureza, né, seria apenas uma emanação desse Deus, ou seja, seria como as folhas da árvore. Né? Deus seria a árvore e toda a natureza seria apenas as folhas da árvore, ou seja, faz parte da árvore, né? E não é, e olha só, eles negam que seja uma criação, ou seja, não é como um homem que cria uma máquina, ou seja, porque a máquina não faz parte do homem, né? Então eles dizem, ó, não é como um homem que cria uma máquina, né? Eles comparam Deus com uma árvore e a natureza e o homem como as folhas dessa árvore. Então tu vê que é um conceito exatamente panteísta. Né? Aí eles dizem, ó, o conceito teosófico de alma é o de que ela é literalmente uma emanação de Deus, sendo, portanto, da mesma essência. Olha isso, da mesma essência. Os únicos que têm a mesma essência é Pai, Filho e Espírito Santo. E nada além. Ninguém mais tem essência de Deus. Fica entendido porque os teosofistas afirmam que o homem é um Deus em processo de criação. Agora, esses conceitos panteístas da divindade foram tirados da tríade mortal: hinduísmo, budismo e gnosticismo. Se alguém se admira de a teosofia ainda empregar terminologia cristã, é só lembrar que, usando os termos da religião cristã, eles conquistarão com mais facilidade a mente do homem ocidental do que se falarem a linguagem daquelas três seitas. Esta é a razão óbvia porque eles utilizam a terminologia cristã, cujo sentido, aliás, modificam. Exatamente. Com respeito à divindade de Cristo e à sua singular posição de salvador do mundo,
a teosofia afirma que todos os homens, por nascimento, são divinos e, portanto, com o tempo, todos se tornam Cristos. Olha isso. Eles anulam a Cristo, eles negam a Cristo, dizendo que todos os homens têm o potencial de se tornarem Cristos. Isso por causa daquele conceito de nirvana? É por causa do conceito, na verdade, de evolução. E olha só, aqui eles vão dar aqui uma... Tem que ver o que eles vão falar a respeito de Jesus. Porque tem uma que posso Aham. falar. No início eu só falo fragmentos dessa mente superior. Por isso que falou o homem seria Isso, da consciência do Ser Supremo. Fragmento da consciência do Ser Supremo. da consciência superior. Existe sim, meio evangélico, né? Já cristãos que eles têm aquela doutrina, eles puxam lá de Gênesis que o homem seria como Deus, né? Igual a nós. Tem esse erro de interpretação bíblica que alguns evangélicos seguem e nos aproximam. Mas sobre planos de consciência, planos de mente, a palavra, que tem umas observações muito interessantes sobre esse conceito. Por exemplo, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, são mais altos. Quem pode alcançar a sentido que nós não alcançamos? Tem um texto de Coríntios que diz, né? Quem conhecerá a mente do Senhor? Alguém pode dizer, dentro da Bíblia. Não, calma, não é exatamente isso que está dizendo. Nós não temos acesso simplesmente à mente do Senhor. Porque nós temos uma sujeição à mente de Cristo. O coerdeiro, a filiação, a imagem e semelhança de Cristo, no aspecto de filho, não de Deus. Então, tem já evangélicos que acham que nós temos temos acesso a essa, vamos dizer assim, essa parte divina. Né? E exatamente o que me soa isso aí. Né? Quando alguns, assim, ó, uma coisa, né, é sermos glorificados, tá? Quando Jesus Cristo voltar, nós seremos glorificados. Só que ser glorificado é diferente de ser deificado, tá? Nós não seremos deificados, jamais, jamais. Ou seja, nós não iremos nos tornar deuses ou alguma coisa parecida com isso. Não. Né? Então, assim, uma coisa é Jesus compartilhar conosco da sua glória. Outra coisa diferente é se ele resolvesse compartilhar conosco da sua divindade. Isso jamais é mencionado, né? Mas tem gente que nutre essa ideia. Né? E, por exemplo, assim, um corpo glorificado no aspecto de um corpo de uma semente incorruptível, que vem das Escrituras, santificando, mas de uma vez por todas. Nós vamos ter a ausência do pecado. isso. Que até então nós não temos. Até lá nós temos a presença do pecado. Não tem a ausência do pecado. O pecado está aqui, está aqui. Esse é o problema atual. Lá não vai ter mais a presença do pecado em nós. Então, dessa forma, nós teremos semelhança. E advém da semente incorruptível para um corpo incorruptível. Para um corpo glorificado nesse caso, né? Para essa eternidade, para essa vida, né? Do corpo em Cristo, em semelhança. Mas não foi igual no aspecto da verdade, né? Sim. É porque assim, ó, a semelhança que ela vai se dar é especialmente em relação à humanidade de Cristo. E não nada relacionado à sua divindade. Né? Porque Cristo, ele é Deus e homem. Né? E nós seremos semelhantes a ele, mas em que aspecto? Da sua humanidade. Né? Mas mesmo assim, exatamente. Mas mesmo assim, ele, mesmo na humanidade, ele é o mais exaltado entre todos. Mas além da questão né, da humanidade perfeita de Cristo, ele é Deus. Ponto. Então, tipo assim, incomparável, né? Nesse aspecto não tem comparação. Não tem.
Mas, questão do sincretismo, né? Então, pega um pouquinho uhum, quem não crê em Jesus, quem não conhece o Evangelho, ou quem não quer crer no Evangelho, quem acha desconfortável crer no Evangelho, eles creem nessa coisa, né? De que as pessoas meio que são. Nem eu estava contando essa semana, né? Lá na escola, um colega, o Mário, quando o Mário virou um anjinho, né? O Mário vai para o céu e virou um anjinho. Ele disse, não, de onde que tirou isso? De onde que tirou isso? Virou um anjinho. Nunca, nem anjinho, nem nada, só de forma nenhuma tu vai virar um anjinho. Criança é um anjinho, morreu, morreu um anjinho, né? É um anjinho, não tem nada disso, que as pessoas gostam de romantizar, né? Porque elas não creem, não sabem, não conhecem, até quem conhece, até quem está dentro de ouvir isso de uma ex-crente, né? Mas reada, crendo nisso. Não, totalmente fora da casinha, né? Pensar. Total falta de conhecimento da palavra. É, e não, mas e aí conhece essas coisas aí, ó, essa mistureba de uma mistureba de crença, sim, de ilusões. é um sincretismo bem grande, né? Aí diz assim, ó, isso aqui daí é uma outra citação, tá? Né, de escritos lá dos teosofistas, tá? A visão que eles têm a respeito de Cristo, uma visão completamente distorcida que eles têm a respeito de Cristo. E olha só, e aqui a gente vai poder perceber algumas coisas, como é importante nós estarmos bem apegados, né, a essa doutrina. E como o inimigo é sutil em querer, vamos dizer assim, colocar um fermento, né, em alguns aspectos, tá, de doutrina que a gente já vai ver. Olha só, a maioria dos leitores concorda em que existiu de fato um líder mundial que ficou conhecido como o Cristo e que ele fundou uma religião há cerca de 2000 anos. E por que pensam assim? Respondem que Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho, o Cristo, para dar a ele luz e vida. Então, no caso, assim, isso aqui eles estão falando, né, a nosso respeito, falando a respeito, né, de Cristo. Tal. Se isso é verdade, não podemos deixar de pensar que ele ou seus antecessores, só, antecessores, devem ter vindo ao mundo muitas vezes antes disso. A crença de que ele veio apenas uma vez só se harmoniza com, olha isso que eles vão falar, com a errônea ideia de que Gênesis é fato e não uma alegoria. Então, olha só, olha a questão, ó. Eles afirmam que Gênesis é uma alegoria. Agora, se tu interpreta Gênesis literalmente, qual é a conclusão? É que Cristo só pode ter vindo uma vez. Então, tem pastores por aí alegorizando Gênesis? Tem. Da onde é que vem? Vem de Satanás essa doutrina de alegorizar Gênesis. Por quê? Porque quando tu alegoriza Gênesis, quando tu torna Gênesis numa alegoria, o evangelho perde a função. Não há mais a necessidade de Cristo. Porque se Adão e Eva é uma alegoria, se a queda de Adão e Eva é uma alegoria, se o pecado do primeiro homem, né, que é descrito lá em Romanos, né, que por meio dele entrou a morte e tudo mais, no final de contas, né, o próprio Cristo, que é o último Adão, então, vira tudo uma alegoria. E as próprias palavras de Cristo, que ele falava, né, a respeito de Adão, ele falava a respeito da criação, tudo de maneira tão literal, se torna tudo alegórico. E aí quem é que vai saber discernir o que é verdade, do que é alegoria, do que é, né? Cada um vai poder ter uma ideia própria a respeito dessas coisas. Ou seja, a verdade ela vai se tornar subjetiva. Cada um vai definir, vai ter a sua própria verdade a respeito das coisas. Tudo isso se nós partirmos da perspectiva de que Gênesis é uma alegoria. Olha isso. Olha como é sutil o negócio. Então, assim, ó, por isso que sempre bato na tecla. Nós precisamos interpretar Gênesis, especialmente o início, Gênesis 1, 2, 3, expressamente literal, meus irmãos.
Cada ponto de vista são descrições literais da criação, da queda, das coisas como elas de fato aconteceram. Se nós alegorizarmos isso, acabou, nós destruímos com o restante da escritura, com o evangelho e tudo mais. Ah, não, não vai. Vai. Porque afinal, olha só, os teosofistas conseguiram entender que se eles conseguirem colocar Gênesis como uma alegoria, acabou, não existe mais. Eu posso agora ter vários Cristos. Se Gênesis é uma alegoria, eu posso ter vários Cristos. Nada impede de Cristo ter sido só mais um Cristo, dentre muitos. Até porque daí, no caso, né, encaixa dentro da teoria da evolução. Exato. Aí eu posso ter uma teoria de evolução, posso encaixar qualquer outra coisa. Porque daí, assim, ó, se Gênesis é literal, não existe teoria de evolução. Não existe evolução, porque evolução depende de morte ao longo de milhões, até bilhões de anos. Então, a morte ela não foi introduzida no mundo por causa do pecado. A morte é algo que foi sendo, né, um processo espontâneo, né, de geração de vida, morte e evolução até chegar em formas de vida superiores. E assim, até depois de tantos milhões e milhões e milhões de anos, né, surgir o homem aí na Terra. Tá. Onde não existiria, de fato, então, um Adão e Eva literais. Né? E seria tudo fantástico. Não conclui aí. Sustenta exatamente na conexão de toda a escritura, que é a palavra de Deus é inspirada. Uhum. E quando tu olha Gênesis 1:1, e daqui vem toda todo o conceito. O princípio criou Deus. Daqui vem para nós, os cristãos. Vem daqui. O princípio criou Deus. Bom. Ele todo o resto. E olhando para o versículo 1, tá? Nós temos aqui João capítulo 1, Colossenses capítulo 1, Hebreus capítulo 1, Jeremias capítulo 4, 2 Coríntios. Ele vai. O que ele quer dizer com isso? A conexão de toda a escritura. Fala assim, se fosse óbvio, né? Muito complexo. É muito tremendo, né? Porque a gente vai olhar daí lá, né? Quando Paulo está falando. Muito sabateiro. Quando Paulo está falando, né, sobre as mulheres, né? Ele aponta para quem? Lá para Eva, né? Porque o casamento, tudo, Assim, no princípio. Jesus, né? Aí então realmente, sabe, todo o princípio cai por terra. Só que olha Toda a só, palavra vai em vão. só que é uma coisa interessante que, apesar de eles terem esses conceitos, né? A gente mencionou aqui uma questão de evolucionismo e tal, né? Mas a teosofia, ela não defende necessariamente o conceito de evolucionismo. Tanto que a própria Blavatsky, ela tinha na casa dela não sei se era um chimpanzé, um orangotango, era um macaco empalhado, tá? Vestido de terno, com o livro do Darwin na mão, assim, que era uma espécie de sátira ao Darwin. ela, ela não apoiava o Darwin. Tanto que, vamos lá, ela disse que o, quem era o mais alto lá na esfera lá dos conceitos que ela tinha criado do mundo, era o senhor do mundo e tal, que era um venusiano que tinha vindo há 18 milhões de anos para cá. Né? Não, e outra, para conduzir a humanidade e tal, né? Só que, pelos próprios conceitos da evolução, né, o homem não teria 18 milhões, tipo assim, né, 18 milhões de anos nem existia homem. Né? Então, tipo, é uma coisa, é uma doutrina que de fato ela contradiz os conceitos da evolução. A evolução diz uma coisa, a teoria deles não tem outra. Ou seja, a humanidade, no conceito da teosofia, ela seria muito mais antiga do que a própria evolução, né, coloca assim. E só uma outra coisa. O venusiano, né? Sabe que Vênus, em latim,
Como é que é Vênus em latim? Lúcifer. Sim, Vênus em latim. Vênus é o planeta Vênus, vem do grego. Em latim, seria o planeta Lúcifer. Por isso um venusiano. É por causa do Lúcifer. Luciferiano. O senhor da terra, que ela chama, nada mais, nada menos do que o próprio Satanás. É Lúcifer. É o venusiano. É o príncipe deste mundo. Exatamente. Mas olha só, vamos dando continuidade aqui. Sempre que tem início uma nova era na evolução da humanidade, vem ao mundo um mestre mundial numa encarnação voluntária e funda uma religião que se adapta às exigências dessa nova era. A humanidade nunca fica sozinha, tateando nas trevas. Tudo que ela pode aprender e pôr em prática lhe está sendo ensinada nas diversas religiões. Desde que a humanidade começou a existir, tem aparecido em tempos propícios os mestres mundiais, os cristos, os salvadores da era. Os salvadores da era. É por isso que depois, né, vai vir o conceito, até a própria Alice Bailey, a outra lá, aquela que expulsou a Alice Bailey da Sociedade Teosófica, né, elas vão começar a introduzir esse conceito de um novo Cristo que estava surgindo. Por isso a questão da nova era, tal da era de Aquário e tal, né? E aí que estava, né, digamos assim, eles estavam então no aguardo de um novo Cristo que estaria surgindo para essa nova era, né? E que daí eles também vão defender a ideia que eles chamam isso de Maitreya, né? Seria esse Cristo dessa nova era, né? Que se surgir, quando surgir, quem é que vai ser esse? Né? O anticristo. O anticristo. O anticristo provavelmente, tá, por esse pessoal da nova era, né, eles vão identificar, esse aí ó, é o Maitreya. Né? É o cara que estavam esperando, o cara da nova era que estavam esperando. Mas dando sequência aqui, ó, ao despersonalizarem a Deus, né, porque como eles definem o conceito panteísta, né, então para eles Deus não é uma personalidade, Deus não tem personalidade. Deus é espírito? Sim, para teosofia Pessoal, é impessoal, exatamente, é um ser impessoal. tem essa categoria. Então, ao despersonalizarem a Deus, tá, os teosofistas se esquecem de que o homem é um ser consciente, que reflete e que é criado por Deus em sua imagem divina e espiritual, embora se encontre degradado por causa do pecado. Então, como é possível atribuir à criatura algo que o Criador não possuiria, isto é, uma personalidade? Será que temos que crer que a criação, embora seja parte da divindade, tá? Isso aqui é só um argumento levando em base, tá, os conceitos da teosofia. Será que temos que crer que a criação, embora seja parte da divindade, é superior a ela nesse aspecto? Isto é, o de possuir personalidade e consciência de si? Pensa, nós possuímos personalidade e consciência de si, mas o próprio, vamos dizer assim, que seria, né, o Deus, o Criador, seria um ser impessoal que nem tem consciência de si próprio, de que existe. Aí como... Estados. Exato. E assim, ó, e é uma coisa completamente ilógica, tá? É completamente ilógica, sem lógica. Por quê? Não tem como algo mais perfeito vir de algo menos perfeito. A tendência sempre é do mais perfeito para algo, né, inferior, né? Mas não a partir de algo inferior surgir algo superior. Essa ideia aí, ela está muito sedimentada na sociedade pelo ateísmo, primeiramente, que é a criação, a ideia de um Deus, então a ideia de um Deus criado por nós mesmos. Nós cristãos criamos um Deus na nossa imaginação. É isso que eles alegam sobre nós.
Nós somos inventivos, a gente inventou Deus, a gente está invenção, fala. É esse espírito aí que está falando, esse espírito aí. Como se nós, seres inferiores, como se estivéssemos criando Um Deus perfeito. na nossa imaginação. Deus perfeito. Loucura, né? Aí eles dizem assim, ó, para empregar a analogia criada por Rogers, será que a centelha é maior que a chama? O raio do sol maior que a fonte de onde ele provém? Claro que não. Então o homem também não é maior que Deus. Se o homem possui personalidade e consciência do eu, e isso os teosofistas não negam, então Deus, por definição, deve ser uma personalidade, um eu consciente, uma verdade que não pode ser negada, ainda que incompreensível. Outra coisa, a teosofia comete um erro grave, comum a todas as seitas gnósticas, né, que ela faz distinção entre, olha aqui, entre Jesus e Cristo. E aqui, gente, nós temos que tomar cuidado, porque essa filosofia que há tanto na teosofia como em outras seitas, é uma linguagem que ela tem sido introduzida no meio de igrejas evangélicas, de fazer diferença, né, de uma hora está falando, né, numa pregação lá, o pastor lá está falando de Jesus, e quando ele fala do Cristo e tal, como sendo duas situações distintas. Tá? Assim, ó, isso tem que ser rejeitado. Rejeitado, porque isso é um conceito teosófico. Isso não é um conceito bíblico. A Bíblia não faz diferenciação entre o Jesus e o Cristo. Jesus Cristo é uma pessoa. Aí uma coisa importante lembrar da teologia liberal. Está em voga, né? Trabalhando um Jesus histórico, uma narrativa da história bíblica, de um Jesus gnóstico, do ponto de vista cristão. Né? Mas dizem que o gnosticismo seria um cristianismo oculto, né? Conhecimento elevado. Para esse Cristo, que seria exatamente o que a gente tem ouvido falar ao longo dessa mesa. Exatamente esse é o ponto. Essa distinção de um Jesus histórico. Colocar você, o Jesus histórico da narrativa dos evangelhos, já bota o pé atrás. Bota o pé atrás, porque aí vem o. Isso é uma linguagem bem atual, da teologia liberal, uma distinção. Exatamente como o pastor está dizendo, é Jesus Cristo, como uma pessoa só. Tem distinção. Jesus não se tornou o Cristo desse aspecto. É isso que eles alegam. Ele já se cumpre, o fato de ser o Messias, o ungido se cumpre nas Escrituras, quando exatamente o Senhor revela. E ele mesmo se revela e ele é a revelação final. Mais sublime e mais completa de tudo que Deus teria para a humanidade. Em salvação, em restauração, justificação, tudo. Agora, essa distinção ela está sim na igreja, ela está em vários pontos. Eu conheço gente muito próximo de mim que entende assim: Jesus se tornou o Cristo. E aí tem que ir lá com toda a paciência. Ele usa versículos que dizem Jesus Cristo, Filho de Deus, tem o nome completo, para você enxergar que é uma pessoa só. E na cabeça dela está aprendendo que tem uma distinção. Isso aqui não é distinção, primeiramente. Então, para ela, né, para a teosofia, Jesus é apenas o homem exterior e Cristo uma consciência divina imanente a ele e a todos os homens, em grau maior ou menor. Por isso eles dizem que todos poderiam se tornar Cristos. Os teosofistas não veem, então, Jesus como, né, para eles, o Cristo deles não é o Cristo da Bíblia. Eles têm, na verdade, então, é um outro Cristo. Pode repetir, amor, essa questão do Cristo que eles falam? Que Jesus seria apenas o homem exterior e que Cristo seria uma consciência divina
que era imanente tanto a ele, aquele homem lá, Jesus, daquele tempo, como seria uma consciência que todos nós teríamos, né? Faria parte de todo homem, todos os homens. Uns em grau maior, outros em grau menor. E eu queria pedir, Silvia, abre para nós, 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 22. Dois, 22. Uhum. Quem é o mentiroso, não aquele que nega a Jesus. É o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Amém. Pode ler novamente? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus? É o Cristo. Que Jesus? Que Jesus é o Cristo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Isso. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Amém. Então a doutrina da teosofia é uma doutrina anticristã, tá? Porque ela nega que Jesus é o Cristo no singular, ou seja, que só há um Cristo, que é Jesus Cristo. Então, para eles, qualquer um pode ser Cristo, pode se tornar Cristo. Ou seja, eles estão negando Cristo. Justamente aquilo que Jesus falou, né, que surgiriam muitos falsos cristos, né? Para a teosofia, todo mundo poderia se tornar um Cristo. Então, tipo, né, não tem doutrina mais assim, ó, quem sabe tá no. Estão, né, disputando a liderança aí, nas doutrinas anticristãs. Mas, Jesus Cristo. Jesus é o nome do Cristo. Jesus Cristo. Ele vai ter, é como se tivesse uma progressão nesse sentido, sim, da revelação. Vai aparecer, por exemplo, que eu estou lendo em Filipenses, sobre todo esse nome, sobre o nome de Cristo, mas todo mundo confessará, toda língua, né? Todo registro orará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sobre o quê? Sobre esse nome. Então, é um nome nesse aspecto aí. Então, por exemplo, falsos cristos. Claro que são falsos cristos, eles não são Jesus. Porque no sentido da palavra Cristós, a gente sabe também, lá no grego vai ter lá o ungido. Tem uma questão aí também a ser observada, né? E não pode ser tão. Nós temos que radicar o aspecto que Jesus é o Cristo. E ele é Jesus Cristo. Esse é o nome dele. Mas quando fala de falsos cristos, aí está o ponto. Não vai ter exatamente noção do Jesus. Jesus da Bíblia. Jesus vivo, que é o Cristo. Então, vamos recapitular alguns pontos aqui. Vai fazer um resumo, né, e até trazer uma questão que eu até nem cheguei a comentar ainda, né, diretamente. Essa doutrina eles negam só a Escritura, porque afinal a Bíblia, para a teosofia, só mais um livro dentre muitos que eles não consideram, tipo assim, a Bíblia ela é usada um versículo que outro, né, como um pretexto para suas heresias, só para pegar a linguagem. Né, eles dão mais valores, né, para os livros hindus, budistas e tal, né, do que para a escritura. E os principais livros da seita é o Isis Sem Véu e a Doutrina Secreta.
Esses são os principais livros da seita. Fora outros escritos, né, de outros teósofos e tal. E as cartas que ela escrevia e tal, né, dos Mahatmas lá e tal. Em relação à doutrina de Deus, eles negam a Trindade, negam a divindade de Cristo, né? E olha o ponto que eles também vão negar a doutrina da expiação. A doutrina da expiação também vai ser negada. Por quê? Porque eles creem em reencarnação. Então não tem como tu crer em expiação efetuada por Cristo na cruz, e ao mesmo tempo crer em reencarnação. Ou é um ou é outro. Não tem como crer nos dois. Eles reconceituam o sacrifício de Cristo. Eles dizem assim, ó, isso aqui a forma que os teósofos enxergam, né, a Cristo, a forma como eles interpretam, na visão deles, o sacrifício de Cristo. O que seria o sacrifício de Cristo? Olha só, sacrificar-se significa limitar-se, passar a viver a maneira dos mundos existentes, e é exemplificado pelo sacrifício de Cristo e de outros grandes mestres. Não se trata de sacrificar a vida, mas de retornar voluntariamente a um corpo material para viver dentro dos limites dele. Olha só, eles dizem que o sacrifício de Cristo foi ter voltado, ou seja, que ele seria, né, um ser que teria evoluído, aí teria voltado a ter um corpo material, e que esse voltar a ter um corpo material é que seria, vamos dizer assim, o sacrifício que ele fez, né, para poder, vamos dizer assim, ser uma espécie de canal para a evolução da humanidade. Né, então a gente vê aí esses conceitos, né, gnósticos, né, da matéria, né, o corpo como algo ruim, né, o espírito, né, como algo bom e tal, né, mas você vê que é um conceito assim, tem nada assim, nada a ver com a escritura. É completamente espírita, hindu, são conceitos budistas, qualquer outra coisa menos cristão. Mas em relação à doutrina da expiação, eles tinham conhecimento, tá? Porque a própria Helena Blavatsky, ela veio de um contexto da Igreja Ortodoxa Russa. Outros adeptos e que foram líderes, né, da seita, como a Besant, N. Besant, ela chegou a ser casada com um clérigo da Igreja Anglicana. Aquela outra, Alice Bailey, ela chegou a ser missionária cristã. Ela foi para, se não me engano, ela foi para a Índia para pregar o evangelho. Aham. E então, sabe, eles tinham conhecimento, eles eram pessoas que tinham conhecimento da escritura. Só que eles rejeitavam conscientemente. Olha o que um dos, né, os teóricos aqui da teosofia escreve sobre a doutrina da expiação. Ele fala assim, ó, não vale a pena estar num céu cheio de pessoas que veem a expiação vicária. Olha só, ele usa os termos exatos, assim, ó, termo teológico e tal, né? Ele diz, não vale a pena estar num céu cheio de pessoas que veem a expiação vicária como uma solução muito conveniente para que eles entrem ali tranquilos, com a maior facilidade. Esse lugar seria um reino de egoísmo, não seria absolutamente um céu. Isso é a visão deles. Tá? O que eles estão escrevendo aí. A tese da reencarnação demonstra nossa divindade inerente. Olha isso. E o método pelo qual algo se acha em estado latente e se realiza plenamente. Em vez dessa desprezível crença, olha só, eles chamam a expiação vicária de crença desprezível. Em vez dessa desprezível crença de que podemos jogar nossos pecados em cima de outrem. A tese do caso da reencarnação, faz da responsabilidade pessoal a tônica da vida. E a ética do autoaprimoramento e o código moral da autoconfiança é a religião do respeito próprio. Ou seja, tudo, né, centrado em si. Então, a reencarnação ela acaba, né, colocando o homem, né, no centro de tudo.
Ou seja, eu sou o salvador de mim mesmo, é a minha justiça própria que vai me salvar, né? É as minhas obras, é o bem que eu faço, é a responsabilidade toda completamente em cima de mim. Eu não preciso de um outro salvador, é isso que eles querem dizer. Eu posso me salvar a mim mesmo. É isso. Ou seja, eles rejeitam taxativamente, eles conhecem a doutrina da expiação vicária, ou seja, de que Jesus morreu para expiar os nossos pecados, que ele carregou os nossos pecados, né, que ele nos substituiu. Eles conhecem a doutrina, mas eles negam, eles rejeitam, eles desprezam a doutrina. Ou seja, eles desprezam o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eles desprezam o sacrifício que ele fez por nós. Eles acham, não, isso é um método muito fácil, né? Aí eles querem o método impossível. Não vão alcançar. Eles só estão, na verdade, né, justamente por conhecer e rejeitar, né, eles estão piorando. No dia do juízo, vai ser pior para eles do que para Sodoma e Gomorra. As Escrituras dão inquestionável testemunho de que Jesus morreu ao seu tempo pelos ímpios. Que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não existe nenhuma outra doutrina bíblica mais embasada, mais bem sustentada do que a da morte vicária de Cristo pelos pecados do mundo. Então, assim, sabe, negar isso é negar a Escritura, é negar o Evangelho, é negar aquilo que é, sabe, que é a base da nossa salvação. A teosofia, ela se recusa a aceitar a expiação vicária de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E, em lugar dela, ensinam a inexorável lei do karma, a soma dos pesos, dos erros de cada um, que só pode ser expiado pelas boas ações que praticarmos numa sucessão de outras vidas, reencarnação. E isso às vezes é chamado de lei de causa e efeito. N. Bezan denominou lei de causação, que constrange o homem. Aí olha só o que ela diz. Essa aqui, a N. Bezan, é aquela que foi casada com um clérigo anglicano. Tá? Ela diz que essa lei do karma, né, ela constrange o homem a largar mão de todas as suas ideias errôneas. Tá? O errôneas aqui é a visão dela, tá? É a visão deturpada da cabeça dela. Que constrange o homem a largar mão de todas as suas ideias errôneas acerca de perdão, expiação vicária, misericórdia divina, bem como o restante do ópio que a superstição oferece ao pecador. Ou seja, ela zomba do evangelho, chamando o evangelho de ópio, né? Ela zomba da misericórdia de Deus, ou seja, ela entende que ela não precisa da misericórdia de Deus, que ela não precisa de uma expiação vicária, né? Ou seja, Cristo expiando os pecados dela, substituindo ela. Acho que ela já morreu, né? Então já está no inferno, né? Mas, ou seja, não há necessidade para eles, para a teosofia não existe necessidade de perdão, de expiação vicária, de misericórdia de Deus. Não precisa nada disso. A única coisa que a pessoa precisa é o quê? É se esforçar para purificar o próprio karma. É isso. Ou seja, o homem salvando a si próprio. Tem, só que a maioria dos adeptos, né, dessa seita, eles por exemplo, assim, ó, nós temos, por exemplo, no Brasil, tá, o movimento mais forte de espiritismo é o baixo espiritismo, no caso de matriz africana, né, Umbanda, Candomblé, entre outros, né, e o espiritismo kardecista. Esses são os mais fortes, tá? Esses são os, né, e agora, o que a gente comentou, ciência cristã, né, na quinta-feira retrasada, unidade de cristianismo, quinta-feira passada, né, e teosofia, né, eles são, no Brasil, são os de menos expressão, de menor expressão. Tu até vai encontrar alguma coisa organizada ali e tal, né, que se reúnem, né, alguma sociedade ali que fundaram e tal, né, mas é muito raro, né? A maioria, né, dos que seguem essas doutrinas, eles fazem isso mais pela internet, compra um livro e tem ali, né, na sua própria casa e tal, e não de uma maneira organizada. De maneira organizada vai ser provavelmente mais nas capitais, né? Tem em Porto Alegre, né? São Paulo vai ter também, vai ter
né? Vai ter sabedoria. Uhum, Semanalmente chamam um filósofo para palestrar, uhum. Platão. Então, basicamente é isso. Eles, né, doutrina do inferno é negada, né? A verdadeira doutrina do céu também é negada, né? Tudo, né? Então é uma negação completa do evangelho, essa doutrina da teosofia e que, né, também é outro nome, né, completamente errado, né? Teosofia, sabedoria de Deus, né? Tipo assim, né, sabedoria de Satanás, né? Isso sim, né? Ou loucura de Satanás, né? Seria muito melhor, né? Ter o nome, né? Do que sabedoria de Deus, né? Mas é isso aí. Então, por hoje